Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de continuação da temática O Alinhamento dos Planetas. E esta é a parte 3 da continuação, porque só a introdução ficou com 2 partes. Na live anterior, eu falava a respeito de trazer a minha missão no coração. Isso me faz lembrar do ser extraterreno que veio à Terra em missão trazer a solução para todos os problemas, os males da vida e do corpo. Ele diz que é preciso ser corajoso, pois vestir a roupa de bicho, descer no nível da bicharada não é fácil, para ver se salva todos esses bichos que existem sobre a superfície da Terra, na água e no espaço, no campo invisível, que a humanidade, embora não veja, sente as influências. E por isso, uma hora de um jeito e outra hora de outro jeito. Essa missão exige firmeza racional. Em outras palavras, coragem racionalmente. Falar sobre a palavra coragem é o mesmo que dizer que você tem que ter firmeza racional. Só assim a gente se torna um corajoso ou uma corajosa, como o dono do mundo, o dono da sua existência, o dono da nossa vida e de todos. Essa inspiração eu busco no exemplo do racional superior da Terra, Manuel Jacinto Coelho, responsável pela obra Universo em Desencanto. Esse ser extraterreno que nasceu aqui neste mundo com a nobre missão de um dia entrar em contato com o mundo que deu causa, origem ao mundo material em que vivemos. E assim este ser extraterreno nasceu aqui no mundo com essa missão de entrar em contato com o mundo que originou o mundo em que vivemos. Salve, salve a todos que estão chegando aqui na nossa live de continuação, sendo a terceira parte do tema Astrologia e Imunização Racional nasceu no Brasil, o alinhamento dos planetas. Antônio Candeia, Ivone Agostinho, user 43733785 Sônia Maria, Lázaro Coelho, Maria da Glória, Dona Ana, Zilda Oliveira, Pedro Lim Filho, Odon Neves, Dilson, José Eunice Eufigênia, user 728182709991, Cincinho Aurélia, Vânia Santos, Direita TV News, Batista Gomes, Helena Moraes, Fábio Luiz, Henrique Guedes, Pedro Lima, Flávia Miguel, Ari Foqueato, Elias, user 763988179900, Vânia Santos, José Romildo, Carmen Santos, Viltinho, Sônia, user 254431130042, Lúcia, José Luiz, Jaque José, Ana, N. Júnior, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, cujo tema é o alinhamento dos planetas. Aliás, é um subtítulo, pois o tema
é a astrologia, a imunização racional, nasceu no Brasil, querendo dizer que ou você está sob a proteção da imunização racional ou você está sob a influência dos astros, ou seja, as influências astrológicas de astrologia. O alfabeto natural, por meio do qual a humanidade regia a vida por meio das linhas das palmas das mãos. E até hoje muitos praticam a quiromancia e o estudo de astrologia, por meio do qual muitos fazem fortuna, pois o mapa astral indica as influências energéticas que favorecem ou desfavorecem cada período da vida. E assim, a explicação do mundo só poderia ser dada por quem assistiu de camarote à formação dele, e não por teóricos, pesquisadores, cientistas, estudiosos daquilo que nunca viram se formar desde a base de origem, porque tudo tem uma causa. Essa causa tem uma origem, e a origem tem a base dela. E essa base tem sua fonte suprema e outros mundos, porque se existe você, é porque existe seus pais. Assim, se existe este mundo, é porque existe o mundo antimatéria que deu origem a este mundo material. Desse modo, um mundo de condensação cósmica pura, limpa e perfeita é a causa do mundo material, no qual vivemos, e por isso somos sofredores, pensadores e mortais. Salve, salve a quem está chegando por aqui. Hortêncio, Gil, Edivaldo, GM, Gleide Faria Almeida, Patrícia, Aeron, Bias, Wanda, Severino. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Repetindo, para calar no seu íntimo, de maneira que você não se esqueça nunca mais. Daí o universo em desencanto usar técnicas da neurociência, pois a repetição do assunto para você dominar o assunto, se assenhorar dele, ou seja, internalizar no seu sentimento, gravar por meio do entendimento, dado pelo sentimento, no amadurecimento do assunto, e aprender em definitivo, de modo a não esquecer. Como eu já disse, e agora parodiando o poeta português Fernando Pessoa, ter coragem é preciso, porque viver é preciso. Assim, é preciso ter coragem, ser corajoso, corajosa. Como eu disse na live de continuação, parte 2, eu falei no começo dela que a nossa evolução se dá por meio da troca de conhecimento. Se alguém tomou conhecimento de algo inédito, foi porque outra pessoa fez a propaganda, divulgou, difundiu o saber para essa pessoa, que passou a tomar conhecimento daquilo que não sabia. Assim, fazer a propaganda deste conhecimento é evoluir, fazendo os demais evoluírem também, por meio do despertar da consciência positiva racional. E ao vermos a evolução do outro, a gente passa a desejar o mesmo, como diziam os antigos gregos. A mimesis, a imitação, é uma condição humana. Naturalmente, imitamos uns aos outros. A gente aprende por imitação. Ninguém nasce sabendo nada. Tudo é preciso saber. Aprender para conhecer, para entender, para saber como aplicar na nossa vida prática. Então, a gente aprende por imitação, um
imita o outro. E o racional superior, o autor dos livros Universo em Desencanto, desenvolve o curso de filosofia para sabermos viver de maneira racional. Por isso ele ensina que o bicho só vai por ódio, capricho ou interesse. Dessa maneira, imitar o outro é a melhor maneira de melhorar nossa situação, nossa condição existencial. Você vai fazer aquilo que está vendo que deu resultado na vida do outro, ou você vai imitar os que fracassaram ou desistiram pelo meio do caminho ao longo da vida? Às vezes é assim, é o ódio que nos mobiliza ou nos paralisa, mas também nos faz ir adiante em busca de algo muito melhor. Dito isso, odiar sua situação deplorável, sofrível, horrorosa, tenebrosa e pavorosa é o que basta para você sair dela. E assim nasce o interesse na pessoa que deseja ter resultados positivos, melhorados, enfim, o interesse que nasce da vontade de ficar bem, melhorar a vida, a saúde, o estado financeiro. Por fim, o capricho é a ferramenta que nos manterá comprometidos com nossa evolução, porque a vontade nos trai. Nem todos os dias teremos vontade de fazermos aquilo que precisa ser feito para a transformação positiva do nosso estado de humor financeiro, psicológico, mental, enfim, é preciso o capricho. Isso é o que faz você assumir o compromisso com você mesmo para a sua própria evolução. E dessa maneira nasce o interesse. Como eu disse, a vontade de ficar bem, melhorar de vida, a saúde, o estado físico, moral e financeiro. Sem o capricho, ninguém vence nada. É preciso ter a coragem, ter capricho em tudo o que fizemos ou iremos fazer, para alcançarmos a meta, cumprindo assim nossos objetivos. Assim, a evolução no contexto racional, ou seja, o assunto dos livros Universo em Desencanto, só é possível por meio da volta ao estado natural de tudo e de todos. Logo, a gente se desenvolve sozinho, porém a evolução racional pertence de todos, porque racional é uma coisa só. Daí o dever de fazer propaganda deste conhecimento. Você evolui evoluindo os demais, por meio do despertar da consciência positiva, que vem por meio do cumprimento do dever de fazer propaganda deste conhecimento. Pois evolução racional é a ação de voltar a ser aquilo que éramos, antes de sermos o que somos, como somos e o que somos. Repetindo, para calar no íntimo, para que você não esqueça jamais. Pois evolução racional é a ação de voltar a ser aquilo que éramos antes de sermos o que somos, como somos e o que somos. Pensadores, sofredores imortais. A gente se desenvolve na solitude, ou seja, sozinhos, mas a evolução racional é um processo que afeta toda a humanidade, positivamente, porque um estudante de cultura racional está embutindo vírus racionais na natureza elétrica e magnética, para que ela fique equilibrada, salutar, acabando com as doenças, o calor de matar, o frio de matar, acabando com a peste, os desastres naturais, os insetos, os mosquitos que
transmitem doenças. Enfim, enquanto a humanidade não evoluir racionalmente, o sofrimento só irá aumentar, escalar cada vez mais. À medida em que vamos estudando este conhecimento, a natureza vai sendo recuperada, ou seja, equilibrada naturalmente, sem ninguém sentir. Como não sentiram as mudanças climáticas, só passaram a ver que algo na natureza mudou o comportamento dela. Assim, a evolução de um racional é a evolução de todos, porque racional é uma coisa só. Eu estou em você, você está em mim, por meio do DNA de Deus, que os antigos chamaram de centelha, e descrito no livro mais antigo que a humanidade tem conhecimento, que é a Bíblia. A centelha originária da sua e da minha vida, ou seja, o nosso elo com Deus, o nosso DNA divino, a origem. Porque se somos classificados pela ciência como um animal racional, é porque quem nos fez é um racional superior em relação a todos nós que estamos nesta condição inferiorizada de animais racionais. E diante do exposto aqui nestas palavras, a solução racional é um processo que transforma a vida de todos nós, que evoluímos através deste processo natural, racional, sem nem mesmo sentirmos, mas que se percebe a diferença em si mesmo. E a solução só pode ser dada por quem tem conhecimento da solução. Essa solução força os demais a evoluírem também. A essa força da natureza, a biologia chamou de evolução das espécies, a lei do mais forte, que é aquele que se adapta melhor às mudanças da natureza, porque acompanhou a natureza no processo de mudança, adaptando-se ao meio, ao ambiente em que vive, e assim não encontrando dificuldades para sobreviver, ou seja, a força natural da natureza está em se transformar para se adaptar ao meio em que vive. Caso contrário, é eliminado pelo próprio ambiente, pelo próprio meio no qual vive. Daí a própria natureza ceifando vidas a preço de banana no mundo inteiro, sendo essa a razão da mortandade em todo o mundo. Logo, é preciso ser corajoso, corajosa, como o racional superior da Terra foi, o responsável pela obra Universo em Desencanto. Você sabia que a palavra coragem vem do latim coraticum, que deriva de cor, coração? Pois é. Coraticum significa a bravura de quem tem um coração forte, um coração valente. Na antiguidade, para quem não sabe, a antiguidade é o período da humanidade antes do desenvolvimento da escrita. Então, ao longo da antiguidade, o coração era considerado a casa que abrigava a coragem e a inteligência humana. Nos livros Universo em Desencanto, o autor afirma que só ele teve a coragem de vir aqui, trazer a cultura racional para a solução dos males da vida e do corpo de toda a humanidade. Para você que está chegando agora, o autor dos livros Universo em Desencanto é um ser extraterrestre. E lendo os livros, você terá provas e comprovações com base e lógica ao longo da leitura do livro. Coragem é a capacidade de agir, mesmo diante do medo. A palavra corajoso vem do substantivo coragem, sob a forma corage mais oso, há uma adaptação do idioma francês, courage.
Nem sei se pronunciei certo, porque eu não sou bom de francês. Coragem, força. Você sabia que em grego a palavra coragem é andreia, sendo a coragem uma característica dos sábios e virtuosos, ou seja, é a condição necessária para se atingir a excelência. A coragem pode ser definida, em primeiro lugar, como firmeza racional diante das dificuldades, dos contratempos, das adversidades da vida, envolvendo assim a capacidade de ultrapassar situações de perigo e enfrentar o medo. A coragem é um atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem a firmeza racional. A coragem é a principal de todas as qualidades humanas, virtudes, porque com ela a pessoa pode executar todas as outras. Se você pensa que consegue chegar no seu objetivo, é verdade. Mas se você pensa que não consegue, também é verdade. Afinal, a qualidade dos nossos pensamentos afeta diretamente a qualidade de nossa vida. Dizendo de outra maneira, o meio em que você vive influencia a sua mentalidade e você mesmo poderá criar este ambiente favorável ou desfavorável a si mesmo. Por isso é urgente raciocinar. É como o enigma da esfinge: decifra-me ou te devoro. A expressão decifra-me ou te devoro era um desafio lançado pela esfinge de Tebas: decifra-me ou devoro-te. E esse enigma era lançado aos viajantes que passavam pela cidade para continuar sua jornada. O viajante deveria solucionar um enigma ou, caso falhasse, arriscaria a própria vida. Essa frase pode ser interpretada como uma metáfora para a vida, sugerindo que, para entender o mundo, é necessário enfrentar e resolver os enigmas e obstáculos que surgem ao longo do caminho, ao longo da vida. Além disso, ela também pode simbolizar a relação em que estamos assistindo de camarote, ou seja, a inteligência artificial e os seres humanos. A inteligência artificial é um campo da ciência, da computação, que busca criar máquinas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam habilidades intelectuais humanas. Dessa maneira, é imperativo o raciocinar, porque pensando não é possível acertar, responder os enigmas impostos pela vida, ou seja, responder aos finitos e transfinitos, aos mistérios, a todas as perguntas para as indagações humanas ao longo de todos os séculos da história da humanidade. Assim, raciocinar é a única forma de acabar com os enigmas, os mistérios, os finitos e os transfinitos, saciando a curiosidade de todos por meio do computador eletrônico do corpo, que é um habitante do mundo racional, o mundo que deu origem a este mundo material, um ser extraterreno, que está materializado na nossa glândula pineal. E assim, raciocinando, a pessoa matando, saciando a curiosidade de todos por meio desse computador eletrônico do corpo, que é o raciocínio. Leia os livros Universo em Desencanto e entenda, tenha provas e comprovações com base lógica. Então, há uma urgência em raciocinar, porque numa deformação racional teremos muita lapidação, mas tendo a firmeza racional, seremos como um rochedo
inabalável. Venceremos todas as adversidades, os inimigos, os contratempos, os empecilhos, os obstáculos, os impedimentos dos azares eternos. Ser corajoso, portanto, não é sentir medo quando se avança em terreno desconhecido, mas é saber avançar caminhando lado a lado com o medo. Então, os planetas se alinhando e chamando a atenção de todos os habitantes da Terra para a linha do desenvolvimento do raciocínio, para a linha do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para a linha da fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento dessas três partes do aparelho. Os planetas se alinhando, dando este aviso para a Terra, que todos têm que se alinhar dentro da fase natural da natureza, a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da volta de todos para o mundo racional, que é o nosso verdadeiro estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Porque se fôssemos deste mundo onde vivemos, não seríamos pensadores, sofredores e mortais. E é por isso que está aí no mundo inteiro esta grande lapidação, esse sofrimento insuportável, e cada vez se tornará mais horroroso, tenebroso e pavoroso viver aqui neste mundo, devido à inconsciência humana, uns destruindo aos outros, muitos destruindo a si mesmo, por não verem mais sentido na vida, e cada vez mais o sofrimento chegando ao ponto do insuportável, até chegarem no rumo certo do alinhamento, do desenvolvimento do raciocínio, para a volta de todos para o mundo racional, o nosso verdadeiro estado natural, onde não somos pensadores, sofredores nem mortais. Mas muitos, não entendendo os avisos da natureza, não sabendo identificar, até errei na dicção, o alinhamento dos planetas. Repetindo, não sabendo identificar o alinhamento dos planetas, prevendo na Terra uma mudança, mas sem saberem explicar que mudança é essa, sem saber explicar o que mudar, para onde mudar, só prevendo que o alinhamento dos planetas é uma mudança na Terra, mas não sabendo explicar que mudança é esta. É a mudança de todos para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O alinhamento dos planetas anuncia o alinhamento de todos numa linha só, a linha racional, a linha do desenvolvimento do raciocínio, a linha do terceiro milênio, a linha da volta de todos para o mundo racional, a linha do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho racional, para a volta de todos para o mundo racional. É isso que anuncia o alinhamento dos planetas, a linha racional, a linha do desenvolvimento do raciocínio, a linha da fase do terceiro milênio, a linha racional, de forma que os astrólogos preveem mudanças na Terra. É o que indica o alinhamento dos planetas, mas não sabem explicar de que forma esta mudança. Para que esta mudança, o que significa esta mudança, porque são fracos astrólogos, não se aprofundaram nos estudos para descrever esses avisos com precisão e dizerem: essa é uma mudança de fase da natureza, que terminou a fase do segundo milênio e entrou a fase do terceiro milênio, já esperado há muito,
porque são fracos astrólogos, muito pouco estudo. E por terem pouco estudo, não definem as coisas com precisão. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Rosângela, Stargirl, salve, salve. Leiam o livro, recomenda o perfil Stargirl. Então, continuando. Se fossem perfeitos astrólogos, definiam com precisão e anunciariam a fase do terceiro milênio e o fim da fase do segundo milênio. Todos, então, passariam a conhecer a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E agora, todos cientes do que quer dizer o aviso, que é o alinhamento dos planetas, e o que o alinhamento dos planetas está fazendo, dizendo, transmitindo para toda a humanidade, o que eles estão anunciando para os movimentos da Terra. E assim, anunciando com seu alinhamento uma linha só, de uma energia só na Terra, a energia racional, uma energia só, o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é um habitante do mundo racional, um ser extraterreno. E lendo os livros, você terá essas provas. Sendo o raciocínio um só. O mundo racional é um só. A energia racional é uma só. E a verdade é uma só. É racional. Por o mundo da raça de todos ser racional. É como eu disse no início da live. Eu estou em você. Você está em mim. Porque eu tenho o habitante do mundo racional, que é o raciocínio materializado na glândula pineal. E o habitante que existe em mim é o mesmo que habita a sua glândula pineal. É o que eu chamo de DNA divino, o DNA de Deus, que os antigos, o pessoal da antiguidade, chamava de centelha e foi registrado linguisticamente na Bíblia como sendo a centelha divina que nos conecta, que nos liga, que nos faz estarmos em comunhão com o Criador, ou seja, é o DNA, ou seja, a origem, a herança de Deus. Assim como o ser humano tem a herança genética dos pais biológicos. Stargirl diz, resume o alinhamento planetário e as tendências dos próximos meses, meu irmão. Isso já foi dito nas partes anteriores, Stargirl. Nós já estamos na nossa terceira parte da continuação da live, cuja temática é o alinhamento dos planetas. Então, aí o alinhamento dos planetas, como eu ia dizendo, anunciando uma mudança de fase da natureza. Então, para quem desejar maiores esclarecimentos, precisa ver as lives anteriores, nas quais eu explico quais as influências desse alinhamento histórico, raro, planetário, para os próximos meses. E essa influência vai passar a vigorar com mais intensidade a partir do início do ano astrológico, que é 20 de março de 2025, pois a mudança de ano astrologicamente acontece no dia 20 de março. E para que você saiba como se ver livre dessas influências astrológicas, que podem ser positivas ou negativas, vai depender da sua escolha em seguir esse alinhamento junto à natureza, que é a dona da sua vida. Então, ao longo da live aqui, nós entraremos mais no assunto, o alinhamento dos planetas, porque é preciso seguir o roteiro,
para manter a coerência pedagógica, vamos dizer assim, explicar uma coisa para explicar outra, para no final a pessoa compreender toda essa carga energética dada pela influência do alinhamento dos planetas. Ok? Então, com paciência, a gente chega lá. Então, a verdade é uma só, a verdade é racional. Por o mundo ser de raça racional, e a raça de todos ser racional, por todo animal racional ser de raça racional. Repetindo, para calar no íntimo, mas os astrólogos, por não se aprofundarem no estudo de astrologia, é que não tiveram e não prestaram atenção nisso. E daí não tiveram, por isso, condições de anunciar a mudança de fase. Somente, em resumo, dizendo que o alinhamento dos planetas era uma mudança na Terra, mas não explicando de forma a mudança. Salve, salve, trilha, trilha, N. Júnior, Vânia Santos, sejam muito bem-vindos à nossa live. E que, se os astrólogos se aprofundassem no estudo de astrologia, esclareceria o porquê da mudança e anunciariam a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque estudaram astrologia, mas não se aperfeiçoaram profundamente para poderem esclarecer os avisos feitos pelos planetas. Se aprofundassem e se aperfeiçoassem no estudo de astrologia, evitaria esta grande lapidação, este sofrimento insuportável que passa no mundo inteiro, porque anunciariam a mudança da natureza e a humanidade passaria a acompanhar esta mudança, evitando as hecatombes anunciadas por sábios, astrólogos, profetas e videntes de eras remotas. O fim da fase do animal racional e o início da fase racional. É isso o que o alinhamento dos planetas está anunciando a todos os povos da Terra. E todos já estariam no rumo certo, todos já estariam alinhados na Terra, dentro da linha racional, dentro da linha do desenvolvimento do raciocínio. Mas todos, devagar, chegarão como estão chegando, porque estão sentindo e vendo as mudanças e tudo. E todos dizendo, em tudo, aliás, todos estão mudando e tudo está mudando. Ninguém sabe porque tudo está mudando de uma forma que parece até que estamos a caminho do fim do mundo. Mas não é o fim do mundo, é o fim de uma era, é o fim de uma fase, é o fim de um período e o início de um outro, muito melhor para toda a humanidade. E lendo os livros do Universo em Desencanto, você compreenderá com base, com lógica, com provas e comprovações. Por quê? Porque tudo isso, toda mudança, causa transtornos e assim a lapidação horrorosa e pavorosa. E daí essa mortandade no mundo inteiro, guerras, doenças incuráveis, epidemias, desastres naturais e artificiais que ceifam vidas preciosas, e todos sentindo que a natureza está mudando, sem saberem porquê. E, a muito custo, por evolução da natureza, vão tomando conhecimento pela propaganda dos habitantes do mundo racional que materializam-se no espaço, no firmamento, no céu, advertindo a humanidade que se existe este mundo material é porque existe um mundo de condensação cósmica pura, limpa e perfeita que deu origem ao mundo em que vivemos. E esses corpos de condensação cósmica pura, limpa e perfeita assumem a forma luminosa, prateada ou de várias outras cores ao se ligarem no campo eletromagnético da Terra para que a humanidade
consiga fazer o contato, como chamam os ufólogos, o tal avistamento, mas sem saberem o que estão vendo. E ver e não saber o que vê é a mesma coisa que nada. Por isso que é preciso estudar a cultura racional para aprender o idioma racional, o idioma desses corpos luminosos que a humanidade chama de OVNI, de UFO ou de UAP, que é a abreviação em inglês para fenômeno aéreo não identificado. E assim, os habitantes do mundo racional anunciando a fase do desenvolvimento do raciocínio na Terra, a fase racional tão anunciada por sábios, astrólogos, profetas e videntes como Santo Odília, São João no Apocalipse e Nostradamus. Anunciaram que no terceiro milênio a humanidade faria contato com esses seres que os tradutores da Bíblia traduziram por meio da palavra anjos, porque observavam esses corpos luminosos voando no espaço. Então, se os astrólogos se aprofundassem no conhecimento de astrologia, a humanidade já estaria acompanhando esta mudança de fase da natureza e ajustando-se a essa mudança. E por isso, os culpados disso tudo são os astrólogos, que não se aprofundaram no estudo de astrologia. Se aprofundassem, saberiam esclarecer o certo, o que significava o alinhamento dos planetas. Agora, todos sabendo o alinhamento de uma linha só na Terra. Então, é isso o que os planetas em alinhamento no firmamento, no espaço, no céu, estão anunciando para toda a humanidade. Ou seja, a linha de uma energia só, a energia racional, do desenvolvimento de uma máquina só, o raciocínio. E a lapidação, lapidando de todas as formas, jeitos e maneiras. Muitos, por não conhecerem, dizendo: nunca houve tanto sofrimento na terra como agora. Ainda mais dizendo: a causa todos ignorando. Isso os que vivem sem se conhecer. E por não conhecerem as causas de coisa nenhuma, mas ficam horrorizados e apavorados do sofrimento horroroso que se passa no mundo inteiro e não sabe esclarecer o porquê, por viver sem se conhecer. E lendo os livros Universo em Desencanto, você passará a saber. Você terá as respostas para todos os enigmas, os mistérios, os finitos e os transfinitos que religião nenhuma, filosofia nenhuma, cientista nenhum conseguiu responder. Essa é a meta da cultura racional, a nossa volta. E para voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, temos que dominarmos primeiro a mecânica material visível, depois a mecânica material invisível, alcançando a mecânica celeste para adentrarmos na mecânica racional. E assim estaremos no curso supremo, ou seja, o desenvolvimento da evolução, da desmaterialização, do desenvolvimento do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, um ser extraterreno que está materializado na nossa glândula pineal. E a simples leitura do livro vai dando uma sensação de plenitude que o sexo, os vícios, a bebida, as distrações, as viagens, as noitadas, enfim, as festas, as baladas, nenhuma espécie de lazer é capaz de proporcionar ao ser humano, porque o ser humano faz tudo isso, mas à noite, quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele sente um vazio, uma insatisfação, uma síndrome do pânico, uma agonia, uma solidão, um desespero, uma incompletude. Ou seja, o ser humano tem tudo, mas a cabeça é uma droga, porque a própria natureza, dona de todas as vidas, transmite uma insatisfação, porque a natureza também é insatisfeita com a forma como ela existe no mundo. Ela é desequilibrada, ela é desregulada. Uma hora é calor demais, outra hora é frio demais, terremoto, ciclone, vendaval, pestes, enfim.
Todas essas mudanças climáticas são como se fossem a doença da natureza. Seria-se como se o nosso corpo fosse uma espécie de naturezinha e as doenças, as naturezas, ou as doenças dessa nossa natureza humana biológica, vamos dizer assim. Então, a natureza também é doente e por isso ela produz vidas doentes. Todas as formas de vida têm a sua doença e o intemperismo da própria natureza vai enfraquecendo essas vidas que vão sofrendo uma espécie de erosão e o desgaste causado pelo próprio sofrimento vai produzindo o enfraquecimento das vidas e assim o fim de todas as vidas. Então, os que vivem sem se conhecer por meio do estudo desta cultura extraterrena não conhecem as causas de coisa nenhuma, mas ficam horrorizados e apavorados do sofrimento horroroso e pavoroso que se passa no mundo e não sabem explicar, esclarecer o porquê por viver sem se conhecer. Se se conhecesse, dizia, essa é uma lapidação feita pela própria natureza, para que todos se alinhem dentro da fase dela, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, os planetas têm essa missão de lapidar a humanidade e de comunicar por meio do alinhamento deles que eles se alinharam à natureza. E agora falta a humanidade. E aí Marte martirizando todos, Saturno mexendo com as estruturas, e esse alinhamento astrológico ele vai mexer muito com aquilo que está oculto no nosso inconsciente coletivo, as estruturas religiosas, governamentais, instituições de várias formas serão afetadas por essa influência astrológica, e tudo que está no inconsciente está oculto, escondido, virá à tona de uma forma como nunca antes vista, e muitos já estão sentindo essas influências. Salve, salve Maria Ednete, Carlos, Dulcineia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Maga, seja muito bem-vinda. Então, continuemos. Todos que passam a tomar conhecimento da cultura racional aprendem a entrar em contato com a natureza, dona de nossa vida, e vai se alinhando dentro da fase natural da natureza. E aí o sofrimento vai diminuindo até cessar totalmente. E é por isso que nós nos dedicamos a divulgar estes livros, porque somos gratos. Somos reconhecidos ao ser extraterreno que nasceu aqui neste mundo em que vivemos, com a missão de um dia entrar em contato com o mundo em que vivemos e ditar o conhecimento racional. Os livros não foram escritos, foram ditados. Ele ditava e alguém escrevia. E tudo foi gravado em fitas magnéticas e em fitas cassete na época, e também gravados em vídeo. E agora, quem vive sem se conhecer, ou seja, quem não tem conhecimento desta cultura cósmica, vive exposto a toda lapidação feita pela dona de tudo. A natureza se revolta contra os seus feitos, contra a própria humanidade. E daí a violência, a corrupção, a síndrome do pânico, a depressão, as pestes, as epidemias, o câncer, a leucemia, AIDS, doenças que estão aí ceifando vidas preciosas, porque a própria natureza produz os males para a destruição de vidas que estão vivendo contra a própria natureza. Uma vida artificial e não natural. E a partir do momento que a pessoa começa a ler os livros Universo em Desencanto, ela aprende como viver de forma natural. E aí, sendo favorecida, orientada na mentalidade pela natureza, e aí tudo vai dando certo, tudo vai entrando nos eixos.
porque a natureza abre portas nas nossas vidas para que tudo comece a dar certo. Ou seja, a gente começa a se alinhar com a dona da nossa vida. E os planetas alinhados perfeitamente no espaço, no céu, no firmamento, convidando toda a humanidade para alinhar-se à natureza, para ter os eflúvios racionais, ou seja, a vibração cósmica racional que vai organizar a nossa vida, favorecendo os campos diversos, as áreas diversas da vida, o físico, o moral e financeiro. Gilvan, Patrícia, sejam muito bem-vindos à nossa live. Agora, quem vive sem se conhecer é como estão vendo, apavorados, assombrados, com tanto sofrimento imposto por tanta lapidação, sem saber por quê, por viver sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer, vive diante de muito sofrimento, muitas das vezes, um sofrimento insuportável, que vai pelo mundo afora, no mundo inteiro, só tem vontade de morrer. Muitos, por não terem ânimo, vigor, força dada pela natureza, desistem da vida, atentam contra a própria vida. Por quê? Porque vive sem se conhecer, fica apavorado, alarmado, desanimado, com medo, ficando completamente desequilibrado, e a vontade é só desistir da vida, por dizer que esta vida não tem mais conserto, pensando assim, por viver sem se conhecer. Se conhecesse, lendo os livros do Universo em Desencanto, raciocinava diferente. Se conhecesse, lendo estes livros de cultura racional, queria era viver, não morrer. Porque lendo tem o contato com a vibração cósmica racional transmitido pela imunização racional, que está materializada nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, em forma de mensagens que transmite força, vigor, o ânimo e a vontade de viver. E a pessoa passando a viver alegre, feliz e contente como uma criança. E você lendo esses livros terá essas provas. Não precisa acreditar no que eu estou falando, dizendo, faça como São Tomé, ele queria ver para crer. Dê-se a oportunidade, dê-se a chance de enobrecer-se racionalmente, culturalmente, por meio desta cultura. Leia os livros Universo em Desencanto. E a pessoa sem ânimo de viver, dizendo, é tanto sofrimento que não temos ânimo mais de viver, enfrentando o que não aguentamos mais. O desespero tomando conta de muitos, e muitos precisando tomar muita bebida, usar muita droga para suportar o sofrimento insuportável. E é por isso que os barzinhos fazem tanto sucesso, porque muitos não sabem, mas o princípio ativo da cerveja vem lá da erva, que não se pode falar o nome aqui, e daí o cérebro fica entorpecido, anestesiado, a pessoa não sente o sofrimento, e por isso que muitos viciados no álcool, na bebida com o teor alcoólico. Então, a natureza mudou e ninguém sabe por quê. Assim, encarando a vida, os que vivem sem se conhecer, completamente desanimados de viver, por ver tanto desequilíbrio horroroso e pavoroso, e dizer, chegamos ao fim de tudo, mais depressa que esperávamos, e ninguém sabe por quê. E hoje é que estão vendo, por todos viverem sem se conhecer. Os que passaram a se conhecer conhecem a causa de tudo e o porquê de tudo. E os que vivem sem se conhecer, completamente desconhecidos da causa e o porquê dessa situação de desequilíbrio. E assim
muito satisfeitos por estarem com o raciocínio já bem desenvolvido e a evidência e o aparelho, e tratando de levar o conhecimento aos que vivem sem se conhecer, desequilibrados por completo, por viverem sem se conhecer, desequilibrados dessa maneira. Esses completamente loucos, varridos, muitos perdendo o tino, muitos vivendo como verdadeiros andarilhos. Tem uma palavra que está muito em alta falar, mas não está vindo na minha cabeça. Zumbi. Muitos vivendo como verdadeiros zumbi, se entregando ao uso de drogas sintéticas e destruindo a capacidade cognitiva por meio do uso da droga, que vai rompendo as ligações neuronais, ou seja, o neurônio não consegue mais fazer contato com o outro e daí comprometendo a capacidade de ter clareza no que pensa, no que imagina, e aí cometendo atrocidades contra si mesmo e contra os demais. Como ia dizendo, né? Vivem sem se conhecer e assim o desequilíbrio toma conta, domina a vida da pessoa, desequilibrado por completo, por estar na fase de liquidação. E nós aqui, levando conhecimento por meio desse nosso ato de humanidade, de fraternidade, recuperar todos que estão assim. Tivemos um problema técnico aqui, estamos de volta. Então, continuando. Maurício, seja muito bem-vindo à nossa live. E para vocês que estão chegando agora, o tema é o alinhamento dos planetas. Quais são as influências que o alinhamento planetário raro, histórico, que aconteceu dia 28, traz para toda a humanidade. Alinhamento esse que foi profetizado, está lá na Bíblia, foi anunciado por sábios, astrólogos, profetas e videntes famosos como Santo Odília, São João no Apocalipse e Nostradamus. Então, todas as pessoas que vivem desconhecidas, sofrendo o impacto da brutalidade do magnético e daí desequilibrado por completo, perdendo o tino, o juízo, a vontade de viver. Muitos se entregando aos vícios, ao sexo desregrado, a uma vida totalmente sem sentido. Muitos já sem vontade alguma de viver. E daí a destruição de vidas, muitos atentando contra a própria existência, por estarem na fase de liquidação imposta pela própria natureza, por não terem guarida da mãe natureza, por não terem o amparo, o conforto racional dado pela natureza que nos orienta na cabeça, nos munindo de orientações, de recursos básicos para sobrevivermos a esta fase de liquidação imposta pela própria natureza. E os que conhecem a cultura racional passando por cima de todos os obstáculos, de empecilhos, de adversidades e contratempos da vida,
passando por cima de tudo como um verdadeiro rolo compressor, por ter aprendido a ser um rochedo inabalável, estudando a cultura racional, porque a imunização racional nos dota de uma força inabalável, dada pela energia racional, e a gente se tornando um rochedo inabalável, indestrutível, superando tudo, passando por cima de todas as dificuldades. Evandro, seja muito bem-vindo à nossa live. Então, tudo isto por quê? Evolução natural da natureza, uma mudança de fase. Terminou a fase do segundo milênio e entrou a fase racional. Tão anunciada por Nostradamus, a fase do terceiro milênio, porque todas as fases passadas tiveram o seu princípio e o seu fim, porque na natureza tudo é assim, tudo tem princípio e tem fim. Terminou a fase do segundo milênio e entrou a fase do terceiro milênio, a fase do aparelho racional, fase esta de desenvolvimento do raciocínio. E por isso a humanidade perdida, as pessoas influenciadas por energias invisíveis, que cada religião colocou um nome, se sujeitam a tudo, mudam até de sexo. E agora, o início da fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a parte suprema da cabeça. O raciocínio é um ser extraterreno materializado na glândula pineal. E lendo os livros, você entenderá melhor. E agora, no início desta fase, que fará um século daqui a 10 anos, e como diz o autor dos livros no volume 88, todo século tem a sua verdade, e a cada século há uma mudança de verdade. Então daqui a 10 anos fará um século que a cultura racional nasceu na Terra. E é por isso que está toda essa confusão social, financeira, política, ideológica, religiosa, filosófica, enfim. É uma verdadeira guerra energética que se reflete nas cabeças, e daí as pessoas se sentindo de várias formas, jeitos e maneiras, que só a pessoa sabe como ela se sente, mas sem saber explicar a causa, o porquê ela se sente daquela maneira. A natureza desassossegando o íntimo para forçar a pessoa a buscar a solução. E nessa busca a pessoa se depara com aquilo que jamais imaginou, que é a solução nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto. O alinhamento dos planetas anunciando no mundo uma linha só, a linha racional, a linha do desenvolvimento do raciocínio, que é o habitante do mundo racional, um ser extraterreno materializado na nossa glândula pineal, para o desenvolvimento, assim, por meio do estudo dos livros do Universo em Desencanto, do raciocínio, da vidência e do aparelho, que culmina com a parte suprema, que é a volta, por meio do desenvolvimento, da desmaterialização, do desenvolvimento do raciocínio, como eu disse anteriormente. Por que uma linha só? Porque o mundo racional é um só. Diversidade, diferenças, várias coisas diferentes umas das outras, é só aqui neste mundo. Então, a energia racional é uma só, a fase racional é uma só, o raciocínio é um só e a verdade é uma só. Esse é o aviso do alinhamento dos planetas, uma linha só, a linha racional, avisando que na Terra ia existir uma linha só, o desenvolvimento do raciocínio. Por ora, a cultura racional ainda está debaixo da carne seca. Por ora, a fase racional ainda não está vigorando. O que está aí é a fase de liquidação de tudo que é remanescente, ou seja, pertence da fase do segundo milênio, a fase em que a natureza desenvolveu o pensamento para o amadurecimento da humanidade, para que quando chegasse o terceiro milênio, a cultura deste milênio fosse aceita com naturalidade. E aí a pessoa pergunta, mas por que este livro só chegou à Terra agora? E eu respondo, do mesmo modo que
o Novo Testamento só pôde vir à Terra depois do Primeiro Testamento. Do mesmo modo que Jesus só pôde vir anunciar o Pai dele, como eu disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, depois de Moisés. Então você não pode falar para uma criança sobre menstruação sem que antes ela entre nesse processo fisiológico. Então, tudo é preciso ser preparado para, na época propícia, na hora certa, no momento, no instante exato, aí sim você chega e transmite a mensagem para a qual a pessoa foi preparada para receber. Então, nada acontece antes nem depois. Foi preciso desenvolver a imaginação, o pensamento da humanidade, para, por meio da evolução do pensamento e da imaginação, ou seja, a evolução filosófica, aliás, religiosa. Primeiro foi a evolução filosófica na Grécia, depois houve o desenvolvimento religioso, depois o desenvolvimento científico e a cientificidade dando saber, dando conhecimento. Cientificar quer dizer dar conhecimento. Dar ciência significa transmitir saberes. Então, no terceiro milênio, temos a cultura do terceiro milênio. No segundo milênio, a cultura do segundo milênio. E no primeiro milênio, a cultura do primeiro milênio. De forma imaginativa, se cultuava a um Deus vingativo. A Deus se entregavam as dívidas, as fúrias, os ódios, as inimizades. E Jesus vem dizer tudo isso. Ele vai dizer lá em Romanos que o vosso culto racional é agradável a Deus. Ou seja, não devemos cultuar a Deus de forma emocional, mas sim por meio da razão. Que Deus iria manter os seus filhos sob o mistério, sob o enigma. Salve, salve, Antônio, Antônia, Lucas, Nonato, Leandro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Leandro, Nonato, Antônia. Então, para vocês que estão chegando agora, o assunto da nossa live é o alinhamento dos planetas e suas influências astrológicas para os próximos meses, enfim, para os próximos 10 anos, pois em 2035 a cultura racional estará fazendo um século de existência. E a cada século há uma mudança de verdade. E isto ficou patenteado no meio acadêmico por meio do que é chamado de seculares. Ou seja, a cada século muda a verdade. E essa ideia acadêmica de secular surgiu com o processo de industrialização, ou seja, a Revolução Industrial. Então, em 2035, a humanidade não aceitará mais nenhuma dessas verdades que foram aí cultuadas há 12.000 anos. Será uma nova verdade, uma verdade inédita, uma verdade cósmica, uma verdade transcendental. E a natureza preparando esta transição. Por isso que o mundo está conturbado. É como se o mundo fosse um grande útero e estivesse abortando tudo aquilo que não cabe mais nele, porque o desenvolvimento do bebê chegou à sua completude, não cabe mais ali. Então tudo que não cabe mais no mundo como ele deva ser, será expurgado. E essa influência astrológica desses planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Vênus, essas influências vão produzir essa limpeza, esse preparo para que esse salão de festas, que é o mundo, esteja pronto para a grande festa universal, que é a grande apoteose, tão anunciada já pelos gregos. Para quem não sabe, a apoteose é a divinização do eu, é a elevação do eu, a verdadeira identidade do ser humano, o habitante do mundo racional, um ser extraterreno materializado na nossa glândula pineal, a condição de Deus em vida. E o mundo é de Deus, mas não está por conta de Deus. Porque se tivesse, quem governava o mundo seria o representante de Deus. O homem não segue as leis de Deus. Ele segue as leis dos homens. Os homens não contam com Deus. Os homens contam uns com os outros. Enfim,
Lendo os livros você compreenderá com clareza, com provas e comprovações, base e muita lógica. Então, esse é o aviso do alinhamento dos planetas. Uma linha só, a linha racional, avisando que na Terra ia existir uma linha só, o desenvolvimento do raciocínio. Porque no mundo temos várias filosofias, várias religiões, várias seitas e doutrinas, umas contra as outras. E cultura racional, por não ser seita, doutrina nem religião, não ataca, não ofende, nem humilha, é em favor de tudo e de todos, por reconhecer que todos são filhos de Deus e tudo merece respeito. Tudo que pertence a uma comunidade merece respeito, porque ninguém tem nada a ver com os erros desse ou daquele. Quem tem a ver é a natureza, que fez todos com defeitos e qualidades. E a nossa maior qualidade é aquilo que eu chamo de DNA divino, a centelha originária que nos conecta ao Ser Supremo, Divino Criador. Ou como você o conceba, Deus, universo, natureza, Oxalá, Alá, seja lá a palavra que você use para definir esse poder absoluto, criador de todas as vidas. E assim, os planetas anunciando o desligamento de duas energias, ou seja, a mudança de fase. Então, em 1935 foi o verdadeiro ano 2000 e essa mudança de ano ocorreu porque o calendário mudou por 2 vezes. Ele passou a ser gregoriano. Foram acrescentados 2 meses. O mês começava em abril, daí abril dizer que abre, e acabava no mês 10, em dezembro. E alguns imperadores romanos acrescentaram meses em suas homenagens, que são os meses de julho e agosto. E é por isso que na contagem matemática não bate, e é por isso que as profecias não batem, e a humanidade não percebeu o cumprimento dessas profecias, porque estão se baseando no ano 2000 do calendário grego-romano, ou gregoriano, vamos dizer assim. E esse é assunto para uma outra live de tão complexo que é. Esse é o aviso do alinhamento dos planetas, anunciando o desligamento dessas duas energias do aparelho e a ligação no aparelho de uma energia só, a energia racional. Então, em 2035, a humanidade passará por mudanças inimagináveis para quem não conhece cultura racional. E a natureza já está preparando esse cenário aí, anunciando por meio dos alinhamentos planetários. E isso não acontece de agora, é desde 1935. E desde que a humanidade existe, que isso vem sendo anunciado. Ou seja, o 3º milênio, tão profetizado por sábios, astrólogos, profetas e videntes famosos, como eu já disse. E assim o alinhamento dos planetas anunciando a fase do 3º milênio. E por isso os planetas se alinharam, se alinhando para chamar a atenção do alinhamento da vida na Terra, de uma energia só, a energia racional, todos imunizados por uma energia só. E assim o equilíbrio surgindo na vida de todos, em todos os campos, em todas as áreas da vida, físico, moral e financeiro. E a verdade é uma só, não existem 2 verdades. Um dia ela tinha que chegar no mundo para esclarecer a todos o que é o mundo, o que são todos, e trazer a verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora todos sentindo a realidade com tanta naturalidade, em que os insatisfeitos se tornarão equilibrados. É como eu ia dizendo, você pode fazer o que for, você pode viajar o mundo inteiro, você pode comprar tudo que o dinheiro permitir e possibilitar, você pode passear, se distrair, ir na festa mais hyper da hora, do momento. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, a angústia, a insatisfação, o vazio íntimo, a incompletude, a incerteza dominam o seu íntimo e o desespero bate a cabeça.
E aí você em busca de mais um engambelo, mais um anestésico para dar sentido à sua existência. E agora todos estão sentindo a realidade com tanta naturalidade que esses insatisfeitos se tornarão equilibrados por meio da leitura dos livros Universo em Desencanto. Então é isso, e não é outra coisa, como eu digo. E aí, salve, salve, navios. Então, tudo bem? Eu acho muito interessante o nome do teu perfil, porque ele é um acrônimo. O acrônimo é quando você junta o início de duas ou mais palavras para formar uma outra. Então, você tem o nome Sullivan e, ao contrário, é Navilos, que remete ao sentido de nave-luz. Então, cara, é muita luz para todos nós, é muito bonito. Eu não sei se tu se deu conta disso aí, desse sentido, né? Quer participar aí, entra aí. Vou te convidar aqui. Boa noite. E aí? Tranquilo, meu? Eu não consigo te ouvir, não. Ué. Peraí, deixa eu ver aqui. Não pode ser a imagem, né? Que eu tô aqui no breu. Peraí, deixa eu ver aqui. Mike Douglas. Seja muito bem-vindo. Gratidão por sua participação aqui na nossa live. Quem está aqui é o Tenente do acordeon. Mandei um convite para ele. Tá me Vamos ouvindo ver se ele agora? vai aceitar aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Cláudio? Então, cadê vocês? Vocês não querem participar aí, não? Eu já acabei aqui o roteiro da live. Já falei tudo que tinha que falar. Hoje falei até demais, né? Eu não estou ouvindo ninguém aí. Vocês estão me ouvindo? Então, eu vou encerrar a live. Parece que vocês estão disponíveis aí, né, a câmera. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa terceira parte da live de continuação do nosso tema, o alinhamento dos planetas. E faltam a parte 4, 5 e 6. Eu acredito que amanhã ou depois a gente acaba. Alguém pediu para que eu falasse sobre a influência do alinhamento dos planetas, mas eu já falei na live de ontem. Então, acaba se perdendo a lógica, né? Mas foi dito, só que as pessoas querem ouvir uma profecia divinatória, ou seja, que eu diga o que vai acontecer no futuro. E não é assim que funciona. A natureza não revela nada antes do dia e da hora. É no momento certo. Não existe isso. Esse negócio de prever o futuro, de dizer o que vai acontecer amanhã, uma coisa é certa. O sofrimento vai chegar no ponto do insuportável para todos que se recusam a acompanhar as mudanças de fase da natureza. Isso aí não precisa ser vidente, não precisa ser sábio, nem profeta, nem astrólogo. Por quê? Porque a natureza ela está em constantes transformações e tudo que
se transforma, causa transtorno, desconforto, e isso gera um desequilíbrio. Isso vai produzir sofrimentos horrorosos, pavorosos, tenebrosos, e cada um vai vivenciar isso dentro da sua deformação racional. Ou seja, a natureza fez todos diferentes, uns vão aguentar mais, outros vão suportar menos, outros vão reclamar mais, outros vão ter força de aguentar, porque cada um tem a sua deformação necessária para a sua lapidação. Nem toda pedra é um diamante, nem toda pedra é um brilhante, nem toda pedra é preciosa, nem toda pedra é bruta, nem toda pedra é semi-preciosa. Cada um é do jeito necessário, feito pela natureza para lapidar e evoluir no seu curso natural de existência aqui no mundo em que a gente vive. Então, as mudanças serão intensas e elas estão aí, dando ar da graça delas, porque daqui a 10 anos a cultura racional fará um século, e até os pensadores, os inconscientes, os historiadores, aqueles que estudam a história da humanidade, chegaram à conclusão de que em todo século há uma mudança de verdade. Por exemplo, quando Jesus veio ao mundo, a verdade dele não era aceita. Então, agora, a verdade do Pai de Jesus também não está sendo aceita, mas chegará a hora de ser aceita. E é como ele diz, o próprio Pai de Jesus, né? O Senhor soubesse, chega por último, e nem todos vão aguentar chegar nessa condição, porque o mundo é cheio de sofrimento e a pessoa enfraquece devido ao sofrimento e falece, porque não aguenta tanto sofrimento. Muitos perdem até a vontade, o ânimo, o vigor, o desejo de viver, como ele já ensina no primeiro volume. Então, daqui a 10 anos, a humanidade estará totalmente aberta para aquilo que nunca esteve, que é o se conhecer racionalmente. Porque a mudança é uma imposição da natureza, assim como o alinhamento dos planetas está anunciando uma linha só, ou seja, a humanidade, o ser humano, precisa se alinhar às regras gerais da natureza, ou seja, alinhar-se ao que a natureza quer, vivendo uma vida natural e não uma vida artificial, totalmente vazia. Por isso que o ser humano sente uma angústia, uma depressão, uma síndrome do pânico, um vazio existencial, uma insônia infindável. A insônia é um mal que assola toda a humanidade. E lendo o livro Universo em Desencanto, você vai se curar de todos esses males. Eu garanto que você não vai conseguir ler 5 páginas e o sono profundo vai tomar conta de você. E eu digo isso porque eu tive essa prova. Eu sofria de insônia. Eu vi o dia amanhecer. E o que me curou foi a simples leitura dos livros Universo em Desencanto. Então é isso. Salve, salve. E muita luz para todos nós. Vejo você na nossa próxima live. Assim, eu te convido agora para se juntar a nós nesta missão de levar a racionalização adiante, de se abrir para essa nova perspectiva, de aprender essa nova visão racional para perceber e entender a verdadeira origem da humanidade. E, acima de tudo, se conectar com a verdade do nosso ser, com a nossa essência. Vamos seguir juntos no caminho da racionalização e da luz? Eu agradeço profundamente a presença de todos vocês que passaram aqui na nossa live e desejo a cada um muita luz, harmonia e uma vida guiada pela energia cósmica racional. Que o mundo racional abençoe a cada um de vocês e conduza cada um de vocês ao nosso verdadeiro estado natural. Até a próxima, com mais sabedoria e muito mais luz. É o que eu desejo a todos nós.